Eclesiastes 10, primeiro. O título é A Sabedoria e o Dom Mais Excelente. As moscas... Pode ler? Bem. As moscas mortas fazem com que o óleo do perfumista se corrompa e produza mau cheiro. Da mesma forma, um pouco de tolice pode fazer o conhecimento perder todo o seu valor. O coração do sábio se inclina para o bem e o direito, mas o coração do insensato para o mal e o injusto. Mesmo quando tentam andar pelo bom caminho, o néscio demonstra que não tem um mínimo de sabedoria. Se o Espírito Santo, a ira de uma autoridade se levantar contra ti, não abandone o seu posto, porquanto a calma evita grandes erros. Há, todavia, outro mal que observa debaixo do sol, um erro cometido pelo que tem o poder de governar. Todos são guiados a cargos importantes, enquanto o rico e o culto são assentados em lugares inferiores. Tenho visto servos cavalgando e príncipes andando a pé, como se fosse servo. Quem cava uma cilada cairá nela, e quem derruba um muro, uma cobra morderá. Quem remove pedra acaba sendo machucado por uma delas, e o que racha elas corre grande perigo. Se o machado perder o corte e não for afiado, será preciso golpear com muito mais força. Ter uma atitude sábia segura o sucesso. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aqui tem 3 pontos: sabedoria, submissão e honra. A sabedoria é aplicada em meu coração. Ao conhecer a sabedoria, é conhecer desvários e as loucuras. E a vim a saber que também isto era aflição de espírito, onde está falando sobre a palavra aqui ainda que acabei de ler. Aleluia. Aleluia. Porque há muita sabedoria e há muito enfado. E o que aumenta o conhecimento aumenta a dor. Quem é como sábio? E quem sabe a interpretação das coisas? A sabedoria do homem faz brilhar o seu rosto, e a dureza do seu rosto muda. Levanta-se contra ti o espírito do governador. Não deixe o teu lugar, porque a submissão é um remédio que amplia grandes ofensas. No capítulo 1, o pregador fala que é muita sabedoria e enfado. E a mesma fala, olha, a sabedoria muda o rosto, né? A sabedoria do homem faz brilhar o rosto, igual o capítulo 10. Aqui está falando. Ela vai ampliar sabedoria para falar sobre a submissão. Quando ele diz, levante-se contra ti o espírito de governador, não deixe o teu lugar, então parece que ele fala que muita sabedoria tem enfado, mas é algo bom. Aqui diz sobre a submissão, sobre a sabedoria, e muita sabedoria, assim, a gente, que alguns, né, que fazem faculdade, essas coisas, eles estão querendo mais saber do conhecimento e tudo, e muitas vezes aquela sabedoria que ele está criando em si mostra, ele vai mudando o jeito de feição do rosto, o jeito de falar com as pessoas, a soberba sobe, eles ficam se achando uma pessoa, assim, superior a todos que não tem tanta sabedoria.
E então parece que ele fala. Aí aqui as três palavras aqui falando, ela parece que a gente vai interpretando ela, parece que entra em contradição. Mas não acredito que seja contradição, mas acredito que seja um cumprimento. O pregador quer dizer que adquirir sabedoria do trabalho não é fácil, mas a sabedoria é benéfica para a nossa vida. Quando ele fala sobre submissão, coisas que nos desagradam às vezes, que as pessoas não querem ser submissas a uma autoridade igual o nosso pastor, muitos ficam com raiva por um simples fato de uma palavra, mas não entende que ali tem uma autoridade em cima da gente. E quando a gente vai criando sabedoria, a gente vai entendendo que aquilo que está falando é certo, mas a gente é teimoso e não quer ouvir a palavra certa. E aí a gente vai criando entendimento, algumas coisas vai doer na nossa carne, algumas coisas que vão ser difíceis de absorver. Tem pessoas que vivem uma vida de mentira e ela sabe que não pode, e adquirindo sabedoria sabe que muitas coisas vão contra o seu desejo e nossas vontades. Adquirindo sabedoria é algo que todos nós devemos fazer, mas não pense que ela vai agradar as suas vontades, mas sim um confronto. Não seja muito exorbitante, pois tudo que na vida é ilusão. Excesso o compromisso e a intimidade com o nosso Criador, Deus. Pois assim como você está conectado ao dono de todo conhecimento, assim você não terá mais enfado, pois o conhecimento de Cristo é superior de qualquer conhecimento natural. E se o conhecimento de Cristo é superior, por que não buscar? Buscamos o conhecimento sobre Cristo do que o conhecimento superficial. Qual é o conhecimento que você tem buscado hoje, igreja? Vamos querer se aprofundar na Bíblia, entender o que Deus quer pra gente. Às vezes a gente fala que conhece algumas coisas, mas não conhecemos nada. Confrontamos o que é dito e, no fim, nada vai valer a pena se você ficar confrontando o que vem aqui de cima para o nosso coração. Vamos abrir nosso coração, abrir a mente, expandir, igual a nossa pastora fala. E Deus quer, vamos deixar Deus usar nossas vidas cada dia mais. E é isso que Deus tinha para falar do meu coração. Aleluia! Deus te abençoe. Tem muito mais, é o nervosismo, né? Mas eu acredito que todo final tem um começo. Se você não começar, você nunca vai chegar a lugar nenhum. Né? E acredito sim, Karina, você está aí longe, porque é o começo. A partir do momento que você colocou seu coração para a disposição de Deus, Deus então vai começar a trabalhar. Que Deus te abençoe. Eu vou falar 2 minutos em cima disso daí que eu estava me analisando e me veio à mente. O que Deus nos ensina sobre ser sábio? Qual é a importância de ser sábio? O sábio, ele não é tolo. Então ele errará menos, porque ele ouvirá mais. Conselho. Então Salomão sempre colocou os conselhos como sendo prioridade para nós cristãos. Então que você hoje possa entender que os conselhos, como ela disse, que sai daqui, seja os pastores, seja uma criança, seja um irmão que estiver pregando,
e sair daqui são conselhos para a sua vida. Não transfira para ninguém, receba para você. Porque as palavras de Deus são espírito e vida. Jesus disse que essas palavras são vida. E quem as tem como um tesouro. Vocês viram a leitura que nós iniciamos aqui a palavra? Uma criança, quando Salomão ele assume o reino, qual foi a primeira coisa que ele pediu para Deus? Sabedoria. Ele entendia que se ele não tivesse sabedoria, ele não ia conseguir fazer nada. E agora, que responsabilidade, como a Karina disse, de estar aqui, que responsabilidade Salomão tinha de ser agora um rei melhor do que o seu pai era. Você sabe quem era o pai de Salomão? O rei Davi. O grande rei Davi. Um conquistador, um guerreiro em batalha, um homem de honra. Então agora, Salomão tinha que ser melhor do que o seu pai. Então ele entende que ele não podia ser melhor do que o pai dele se ele não tivesse sabedoria. Lutar na espada ele poderia através de treinos. O reino ele já tinha como autoridade passada. Então agora ele precisava de algo maior do que a espada. Ele precisava de sabedoria. Eu não sei se você precisa, mas eu preciso de sabedoria de Deus. E eu sei que essa sabedoria somente vem através da nossa humildade, reconhecimento, como falamos hoje na ceia, entendendo que nós não somos maiores do que ninguém, mas precisamos ser diferentes. Você não é maior do que ninguém, mas você tem que ser diferente. Nós temos por obrigação sermos diferentes. Porque nós carregamos o nome de Jesus Cristo em nós. Então não podemos ser como os outros. Nós temos que fazer a nossa parte. E Salomão ele vem agora com um reino diferente. Não é no reino conquistado com espada, mas ela é conquistado com palavra. Uma certa ocasião, duas mães deu à luz e uma deitou em cima da criança e ela veio falecer. E na madrugada ela trocou as crianças. Pela manhã foi até Salomão a briga dessas duas mulheres. E uma falava: eu sou a mãe do vivo. Nenhuma era a mãe do morto. Porém, uma era a mãe verdadeira do vivo. Agora Salomão precisa agir com sabedoria. Às vezes eu penso, e se fosse eu ou você, como nós agiríamos numa situação dessa? Mas olha a importância de ter a direção de Deus. Diga para o seu irmão, sempre é importante ter a direção. Agora, Fábio, não é qualquer direção, não. É direção de Deus. Essa direção tem que ser buscada. Tem que ser buscada. Salomão olha para as duas mães. Ele vê uma criança morta e uma criança viva. Eu sou a mãe, eu sou a mãe, eu sou a mãe. E o morto é dela, o morto é dela. Ele fala, então tá. Ele fala, traz a criança. Todos vocês quase aqui, eu acho que conhecem essa linda história de sabedoria. É entregada a criança viva para Salomão. E ele chama o soldado e fala, dá-me a sua espada. E ele segura a criança e pega a espada. E quando ele levanta, ele fala, eu vou cortar ela no meio e eu dou um pedaço para um e um pedaço para o outro. Porque as duas são mãe do vivo. A mãe verdadeira se manifesta. A mãe falsa
É isso mesmo, então, pode cortar o egoísmo. O egoísmo. Pode cortar. Ela sabia que não era dela. Mas a sabedoria de Deus foi, aquele momento, revelada através do julgamento do homem de Deus. Ele chama a outra que fala: não faça isso. Dá para ela. Dá para ela, ela é a mãe. Salomão fala: então vem aqui. Toma a criança, você é a mãe. Eu quero dizer para você que se você fizer tomar qualquer tipo de atitude, sem ser no afobamento, mas buscando em oração, nos pés do seu Deus, dificilmente você vai errar. Eu quero dizer para você que, em nome de Jesus, nesta noite, as suas decisões sejam tomadas, mas dobrado o seu joelho e falando com Deus. Então agora eu quero agradecer, Karina, que Deus te abençoe, continue te usando, que você comece a buscar mais e mais. E você vai vencer a dificuldade, será um exemplo para suas filhas, você vai ganhar almas em nome de Jesus.